Olá, meus amores, nós vamos fazer nessa aula, atividades na apostila de vocês, na apostila de número 4, tá? Apostila volume 4, Nós vamos fazer atividades abordando o que nós já trabalhamos, O que nós já falamos nessas aulas? Nós falamos sobre o estudo das retas, nós falamos já sobre os polígonos, nós falamos já sobre ângulos, Nós falamos sobre a classificação dos quadriláteros, a classificação dos triângulos, Nós falamos também sobre circunferência, falamos sobre perímetro. Falamos também nas últimas aulas, sobre os poliedros, Na última aula a gente falou sobre poliedros e os corpos redondos. Então, nessa aula a gente vai fazer atividades para fixar esses conteúdos, Um pouquinho de cada coisa. Primeiramente, nós já havíamos lido a página de número 17, nós vamos fazer a releitura dessa página de número 17 na apostila de vocês. Relembrando a classificação dos triângulos, Lembra que nós já vimos que os triângulos, eles podem ser classificados de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos, Nós temos três tipos de triângulos. Nós temos os triângulos, que apresentam três lados iguais, Quando o triângulo apresenta três lados iguais, ele recebe a classificação de triângulo equilátero, tá? O equi significa igual, tá? Equivalente. Nós temos os triângulos que apresentam aqui, dois lados iguais e um diferente, Ou seja, dois lados do mesmo tamanho e um de medida diferente. Esse vai ser classificado como triângulo isósceles. Nós temos os triângulos que apresentam três lados diferentes, ou seja, cada lado vai ter um tamanho diferente. Ele vai ser classificado como triângulo escaleno, tá? Quanto aos ângulos, nós temos triângulos que apresentam três ângulos agudos, ou seja, apresenta três ângulos que têm a medida menor do que 90 graus. Então, quando nós temos um triângulo dessa forma, você vai ver que ele também é um triângulo equilátero, Ele vai ser classificado como triângulo acutângulo. O triângulo que ele tem um ângulo reto, tá? Que tá reto é reto, tá? Mesma coisa. Ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Se você for perceber que se você for projetar aqui, você fizer outro triângulo, Se fizer outro triângulo aqui, estabelecer a outra metade dessa figura, vai formar um retângulo. Então, quando você divide um retângulo ao meio, você forma um triângulo retângulo, tá? Ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? E o triângulo que ele tem um dos seus ângulos obtuso, ou seja, um dos seus ângulos vai ter a medida maior que 90 graus e menor que 180, ele vai ter um ângulo obtuso, ele vai ser chamado de triângulo obtusângulo, tá? Então, nós temos quais classificações? Triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno, que é a classificação de acordo com o tamanho do lado do triângulo. E nós temos os triângulos acutângulo, retângulo e obtusângulos, que são triângulos que apresentam a classificação de acordo com a medida dos seus ângulos, tá? Lembrando que os triângulos são polígonos que apresentam três lados. Nós temos ainda também a classificação dos quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que apresentam quatro lados, São polígonos formados por quatro lados. Dentro dos quadriláteros, nós temos aqueles que são trapézios, que são quadriláteros, ou seja, são polígonos que têm pelo menos dois lados paralelos. Você vai perceber aqui, os trapézios, Os trapézios, eles podem ser paralelogramos ou não paralelogramos ou paralelogramos, tá? Então, trapézio, dentro do trapézio eu tenho esse tipo de trapézio, eu tenho esse tipo de trapézio, eu tenho esse tipo de trapézio, tá? Ele tem aqui,
dois lados paralelos, e esses outros lados aqui eles não são paralelos, né? Para ser paralelo significa que, ó, a gente vai ter linhas que elas não vão se cruzar, tá? Elas vão ter, ó, se manter distância uma da outra. Você vai ver que esse lado e esse lado do trapézio é paralelo, e esses dois lados aqui, ó, opostos, não são paralelos. Esse lado e esse lado é paralelo, e esses outros dois lados, eles não são paralelos, eles são opostos, tá? E os paralelogramos, eles têm o quê? Tem os lados opostos paralelos. Então, você vai perceber que ele tem aqui, ó, esse lado e esse lado são paralelos, e esse lado e esse lado também é paralelo, né? Você vai ver o retângulo. Ele é paralelo aqui, ó, nesses dois lados maiores, e também paralelo em relação a esses dois lados menores. O losango, esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. O quadrado, ó, dois lados paralelos e dois lados paralelos. Os não trapézios são aquelas figuras que não têm lados paralelos. Quadriláteros, trapézios são aqueles que têm pelo menos dois lados paralelos, e os não trapézios são aqueles que não têm lados paralelos, né? Trapézios não paralelogramos têm só dois lados paralelos, e paralelogramos são aqueles que têm lados opostos paralelos. Então vai ter dois pares de lados paralelos. Vamos continuar? Na apostila de vocês, na página de número 18, né? Mostra também a imagem, né, de alguns poliedros e alguns corpos redondos, né? Nós vimos na aula anterior, né, de matemática, na última aula de matemática, que os poliedros eles podem ser regular ou irregular. Lembra que o poliedro regular é aquele que tem todas as suas faces, arestas e vértices iguais. Já os poliedros irregulares são aqueles que as suas faces, suas arestas, suas vértices não são iguais entre si, né? Um exemplo aqui, ó, nós temos exemplo aqui, ó, um poliedro regular, que é o cubo. Todas as suas arestas e faces, elas são o quê? Iguais. Você vai ver que as faces, elas são todas do mesmo jeito. Elas são o quê? Formadas a partir de um quadrado, o mesmo polígono. Aqui o poliedro irregular, você vai perceber que as faces, elas são formadas por polígonos diferentes, né? Eu vou ter um polígono no formato de um quadrado e outro, eu vou ter um polígono no formato de um trapézio, tá? Dentro dos polígonos, né, nós temos as pirâmides, nós temos os cubos, nós temos os paralelepípedos, nós temos o prisma, né, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, né? E além dos poliedros, nós temos também o quê? Os corpos redondos, que são figuras, né, são sólidos que são formados por linhas arredondadas, né? Nós temos a esfera, nós temos o cone, nós temos o cilindro, né? São figuras pelo menos uma figura não plana, os corpos redondos vai apresentar, né? A gente tem o que? Dentro dos poliedros, nós temos a diferença entre eles. Nós temos dois grupos, nós temos os prismas e nós temos as pirâmides. Então aqui, ó, a pirâmide e o prisma são dois tipos de poliedro. Os prismas, eles são poliedros que possuem duas bases que são polígonos iguais. Você vai perceber aqui, ó, eu tenho um paralelograma, né? Você vai ver, ó, paralelepípedo, é um tipo de paralelepípedo. Paralelograma não, paralelepípedo. Ele vai ter, ó, duas bases formadas pelo mesmo polígono. Aqui você vai perceber que aqui é um quadrado e aqui embaixo também é um quadrado. E ele tem as faces laterais, né? Diferente. Nós temos a pirâmide, que é um poliedro também, que tem como base um polígono qualquer, pode ser qualquer polígono. Esse polígono pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, né? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono e assim por diante. E por faces, as suas faces laterais, tá vendo essas faces laterais aqui, ó? Você vai ver, ó, aqui é uma face, né? As faces laterais, elas são formadas por triângulos, né? Como que a gente conta a quantidade de faces?
né? Das pirâmides, a gente vai contar a partir da base. Você vai olhar qual é o formato da base. A base, ela aqui, no caso, essa é uma pirâmide quadrangular, né? Então, ela tem uma base formada de um polígono, que é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados. Então, se ela tem essa base com 4 lados, ela vai ter 4 faces laterais. Então, ela vai ter uma base mais 4 faces laterais. Então, tá o total de 5 faces. Já o prisma, ele tem 1, 2 bases. Você vai perceber que a base, ela tem, as 2 bases, elas são formadas, nessa aqui é formada por quadriláteros, né? Então, ela vai ter 2 bases, né? E ela vai ter as faces laterais. De acordo com as bases, ela vai determinar a quantidade de faces também. Então, as 2 bases têm 4 lados. Então, a gente vai ter 4 faces laterais. Então, eu conto as 4 faces laterais mais 2 bases. Ou seja, vai ter 6 faces, ok? As arestas. Lembra que as arestas, elas são as linhas dos poliedros. E as vértices são os pontos que ligam, né, uma aresta à outra, tá? Então, aqui, ó, as linhas são as arestas, os pontinhos que ligam as arestas são chamados de vértice. Vamos agora para a prática. Na página de número 19, né, da apostila de vocês, nós vamos desenvolver atividades, né? Essa primeira atividade, a gente vai abordar um pouquinho sobre o que nós trabalhamos sobre os ângulos, né? Nós temos, dependendo da abertura estabelecida por 2 semi-retas ou 2 segmentos, nós vamos ter a classificação dos ângulos. Então, nós temos ângulo reto, nós temos ângulo agudo, nós temos ângulo obtuso, nós temos o ângulo de meia volta, nós temos o ângulo de 1 volta e tem o ângulo que não forma nenhuma abertura, que ele vai ser chamado de ângulo raso. Vamos lá para a questão de número 1. A questão de número tá assim, ó. Batman prendeu o bandido 2 caras. Na delegacia, 2 caras teve que ser fotografado. Repare que de uma foto para a seguinte, 2 caras girou 1/4 de volta. Vou desenhar aqui, ó. Então, uma volta é assim, ó. A gente vai formar, para dar uma volta, a gente forma uma circunferência. Se ele deu 1/4 de volta, significa que ele pegou a circunferência e dividiu em 4 partes. Cada vez que ele virava, ele dava 1/4 da volta, né? Então, ele tinha essa abertura aqui, né? Então, tinha essa abertura numa volta. Depois, quando ele deu outra volta, deu essa abertura. Depois que ele deu outra volta, deu essa abertura. Quando ele deu outra volta, deu essa abertura, né? Então, quando ele deu essa abertura, né? A abertura toda, ela significa que deu o quê? 300, a volta toda dá 360 graus. Se ele deu 1/4, significa que eu dividi a circunferência, ou seja, a volta toda, em 4 partes. Então, significa que cada parte vai dar quanto? 360 dividido por 4 partes vai dar quanto? Vamos responder? Cada giro feito por 2 caras corresponde a que ângulo? Qual é o nome, né? Você vai dizer o nome. E quantos graus ele tem? Se a volta toda é 360 e ele deu aqui, ó, 1/4, significa que isso aqui formou um ângulo de quê? 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo quê? Reto. Então, é um ângulo reto. Ângulo reto, que ele tem o quê? 90 graus, ok? Vamos prosseguir? Vamos para a letra B. Na letra B tá assim, ó. Se 2 caras dessem um giro de meia volta, né? Isso aqui significa meia, né? Essa fração. Qual seria o ângulo formado? Aí é para você escrever o nome, né? Aqui, ó. Se ele dá meia volta, ó, ele andou isso mais isso, metade da circunferência. Cada pedacinho, cada 1/4 que ele anda é 90, né? Se ele anda metade, né? É 90 mais 90. Então, significa que ele andou o quê? 180 graus. Quando a gente anda um ângulo de 180 graus, tem abertura de 180 graus, ele é chamado de quê? Ângulo. Chamado de ângulo quê? Raso, né?
Ângulo raso ou de meia volta. Letra C. Quantos graus tem um ângulo de meia volta? Quanto que ele tem? 180 graus, porque é a metade de 360. Vamos prosseguir? Quantos graus tem um ângulo de uma volta ou de uma volta completa? O que nós aprendemos? Se é uma volta completa, ele tem o quê? 360 graus. Como se chama o ângulo que tem menos de 1/4 de volta? Aqui, ó, 1/4 ele tem 90 graus. Um ângulo que tem a medida menor, né, que representa uma abertura menor que 90 graus, nós aprendemos que ele é chamado de quê? De ângulo agudo, né? Ele é chamado de ângulo agudo ou ângulo fechado, né? Agudo ou... Deixa eu arrumar aqui, ó, porque ficou escrito errado esse ou, né? Ou fechado, né? Ângulo agudo ou fechado. Como se chama o ângulo que tem mais de 1/4 de volta? Então, ele vai ser maior que 90 graus. Lembra como é que ele é chamado? Ele vai ser chamado de ângulo, né? Obtuso, ângulo obtuso ou aberto, né? É as duas formas que eu posso chamar. Se eu chamar obtuso ou aberto é a mesma coisa. Se eu chamar agudo ou fechado é a mesma coisa, tá? Vamos para a próxima questão. A questão de número 2 está assim, ó. Observe os ângulos destacados e classifique-os. Você vai dizer se ele é agudo, você vai dizer se ele é obtuso ou se você vai dizer se ele é raso. Nós vimos que o ângulo agudo é aquele que tem a medida menor que 90 graus, maior que 0 graus e menor que 90. Obtuso é o ângulo maior que 90 graus e menor do que 180. E o ângulo raso é aquele que tem exatamente 180 graus, tá? No livro de vocês, tá? Na apostila de vocês vão perceber que tem as medidas dos ângulos bem aqui, só que tá bem pequenininho, tá? A medida tá bem pequenininha, então vocês podem olhar essa medida ou somente pela abertura. Olhando a abertura aqui, ó, você vai perceber, ó, que se eu traçasse aqui, ia formar uma abertura de 90 graus. É menor do que 90. Então, se ele é menor que 90, eu tenho qual tipo de ângulo? Lembra qual tipo de ângulo que a gente tem, que é menor que 90 graus? Vai ser um ângulo agudo. Aí, vocês vão responder na página seguinte, tá? Que tem um espaço para você colocar. Então, vai ser um ângulo agudo ou fechado. Na letra B, olha a abertura. A abertura não forma, ó, para ser 90 graus, ia ter que ter isso daqui mais ainda, né? Mais essa abertura. Não tem 90 graus, é menor que 90 graus, então eu tenho um ângulo novamente agudo, né? Vamos olhar a outra, na letra C. Você vai perceber, ó, que se eu traçar aqui, vai formar 90 graus. Mas passou de 90 graus, é maior que 90 graus. Então, eu vou ter o quê? Um ângulo obtuso. Aí, você vai escrever lá no outro lado, ó. Obtuso. Vamos voltar? Aqui, eu tenho um ângulo de exatamente 180 graus, ó. Porque ele vai formar dois ângulos aqui, ó. De 90, aqui mais 90. Então, ele vai ser chamado de ângulo raso, né? Na letra E, ele tem um ângulo exatamente de 90 graus. Então, ele vai ser um ângulo reto, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, reto. E a última, você vai perceber que a abertura aqui, ó, formada, ela é menor do que 90 graus. Então, eu vou ter um ângulo que agudo. Então, vamos recapitular como é que ficou o gabarito de vocês, da página de número 20. Ficou agudo, agudo, obtuso, raso, reto e agudo, ok? Nós fizemos até a questão de número 2. Nós vamos prosseguir agora fazendo as outras questões, né? Vocês vão perceber que as outras questões, elas vão falar sobre o que nós trabalhamos sobre perímetro, né? Sobre o perímetro, sobre o tamanho dos lados dos polígonos, né? Então, nós vamos resolver as próximas questões, né? Então, na página de número 20, a gente vai fazer também a questão 3, a questão 4, a questão 5 e a questão de número 6. Vamos juntos?
Então, vamos lá. Na questão de número 3, vamos ler o enunciado. Qual é o comprimento do lado de um quadrado que tem um perímetro de 28 centímetros? Então, vamos pensar, ó. O quadrado, ele é um polígono, né? Que tem 4 lados iguais. O probleminha tá falando que o perímetro, né? O perímetro desse quadrado é igual a 28 centímetros. Quando nós falamos de perímetro, nós estamos falando da soma de todos os lados, né? Como o quadrado ele é um polígono regular, né? Ele tem todos os lados da mesma medida. Então, quando eu somei 4 lados iguais, eu encontrei o perímetro igual a 28 centímetros. Então, eu quero saber o quê? O comprimento, né? Ou seja, o tamanho de um dos lados. Para que eu encontre o lado, né? O comprimento desse quadrado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a medida do perímetro, né? E vou dividir em 4 partes, né? Então, eu vou dividir por 4, né? Então, quando eu pego 28 dividido por 4, eu vou encontrar quem? O 7, porque 7 vezes 4 é igual a 28, né? Então, quer dizer que o comprimento desse quadrado é igual a 7 centímetros, né? Porque vai ter, ó, 7 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros, mais 7 centímetros é igual a 28, né? Ou 7 vezes 4 é igual a 28. Porque quando nós temos polígonos regulares, né? Por eles apresentarem as medidas iguais, eu posso somar, né? Posso usar a soma para achar o perímetro, ou eu posso utilizar também a multiplicação por apresentar medidas iguais, né? Vai ser a adição de parcelas iguais, ok? Então, a resposta é, né? O comprimento é 7 centímetros. Bem simples, né? Vamos para a próxima. Questão de número 4. Determine o perímetro de um pentágono, né? Um pentágono que? Regular. Lembra que quando vem essa expressão pentágono regular, significa que é um polígono onde todos os seus lados apresentam a mesma medida, né? Com 2,5 centímetros de lado. Então, pentágono. Pentágono é o quê? Um polígono, ó. Pentágono é um polígono que apresenta, né, 5 lados. Deixa eu fazer o desenho mais bonitinho aqui desse pentágono, né? Pentágono é um polígono que tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, né? É um polígono de 5 lados. Tá falando que cada lado desse pentágono, ele tem o quê? 2,5 centímetros, né? Então, para que eu encontre o perímetro, eu vou somar o quê? Todos os lados. Então, eu vou somar, ó, 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, né? Parcelas o quê? Iguais, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 parcelas iguais. Como é polígono regular, eu também posso utilizar o quê? A multiplicação. Então, eu vou pegar, como são 5 lados iguais, eu posso multiplicar por 5, né? Só vale para polígonos regulares. Ou uso a adição, ou eu uso a multiplicação. Vamos lá resolver? Quando eu tenho aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, vai dar o total de 25. 5 fica e 2 sobe. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, ó, ele tá repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar o quê? 12. Vírgula debaixo de vírgula. Se eu utilizar a multiplicação, o resultado também vai ser o mesmo, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12, né? Olha a quantidade de casa decimal no multiplicando e no multiplicador. Só tem uma casa decimal, então vai ser uma casa após a vírgula. Então, nesse pentágono regular,
o perímetro é igual ao quê? 12,5. 12 inteiros e 5 décimos. Então, vamos escrever, ó, o perímetro é 12,5 centímetros. Bem simples, né? Vamos prosseguir? Vamos agora para a questão de número 5. A questão de número 5 tá assim, ó, um pentágono regular, novamente um pentágono regular, ou seja, um polígono de 5 lados iguais, tem 11,25 centímetros de perímetro. Calcule o lado, tá? Ele já determinou para você o perímetro. O que a gente vai ter que fazer? Calcular quanto que mede o lado deste pentágono, né? Então, é um pentágono, ele tem o quê? 5 lados, né? É uma figura que apresenta 5 lados. Deixa eu arrumar aqui o desenho desse pentágono. Então, é um polígono de 5 lados. Está falando que o perímetro dele é igual a 11,25. Ou seja, a soma de todos os lados dessa figura apresenta 12,25 centímetros. Para que eu calcule o lado, né? Como são medidas iguais, eu posso utilizar o quê? A divisão. Porque lembra que quando a gente acabou de explicar na questão anterior, quando é um polígono de medida, que os lados apresentam a mesma medida, ou seja, é um polígono regular, eu posso utilizar a adição ou a multiplicação por ser parcelas iguais para poder achar o perímetro. Então, se eu quero achar já o lado, né, eu vou usar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação vai ser o quê? A divisão. Então, eu vou pegar a medida do perímetro, que é 11,25, e vou dividir por 5 partes, ou seja, que é a quantidade de lados que tem esse pentágono, ok? Aqui nós vamos perceber que eu tenho um número decimal. Nós vamos utilizar a regrinha da divisão de número decimal, que nós já aprendemos, não é? Qual a primeira regra quando eu tenho um número decimal? Nós fazemos o quê? Nós vamos igualar as casas decimais. Como o dividendo tem 2 casas decimais aqui, ó, tem décimo e centésimo, o divisor também tem que ter 2 casas decimais. Então, para igualar, nós colocamos o quê? 2 zeros, né? Aí agora, o que a gente faz? Retirar vírgula, né? Então, vai ficar o número 1.125 dividido por 500, né? O que eu vou fazer? Se eu multiplico o 5 por 2, vai dar 10, não é? Se eu multiplico 2 vezes 50, dá 100. Então, 2 vezes 500 vai dar 1.000, que é o mais próximo de 1.125, né? Então, vai sobrar ainda, ó, vai sobrar 5, vai sobrar 2, vai sobrar 1 e aqui 0. Ainda vai sobrar 125, né? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai continuar a divisão, né? A gente vai prosseguir com a divisão. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Colocar o 0 no meu resto para que eu possa continuar dividindo. Se eu preciso colocar o 0 aqui no resto para dar continuidade da divisão, lá no meu quociente eu tenho que colocar uma vírgula, né? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pensar no número que eu multiplico por 500, que vai dar 1.250. Novamente, o mais próximo vai ser quando eu multiplico por 2, que vai dar 1.000, né? Aí vai sobrar 250. Vou ter que fazer o que novamente? Acrescentar o 0, tá? Vou acrescentar o 0 novamente. Aí, o que acontece? Eu tenho 2.500, né? Se eu multiplicando 2 vezes o 500 dá 1.000, então eu multiplicando 4 vezes 500 vai dar 2.000. Então, 5 vezes 500 vai dar o quê? 2.500. E o resto vai ser igual ao quê? A 0, né? Então, aqui no quociente vai ser o algarismo 5. Como aqui, ó, o espaço ele ficou pequeno,
Vocês podem colocar o cálculo no verso da apostila de vocês, tá? A apostila, ela tem esse espaço atrás em branco, que é para ser utilizado para os cálculos de vocês quando necessário, tá? Então, como é que vai ficar a resposta aqui, ó? Calcule o lado, né? Então, o lado mede 2,25 centímetros, tá? Coloque o cálculo no verso da apostila para que fique mais organizado, tá? Centímetros, ok? Vamos prosseguir? Vamos agora para a questão de número 6, né, ó? Um retângulo tem 0,2 metros de largura e 7,5 metros de perímetro. Calcule o comprimento desse retângulo. Vou fazer o desenho bem aqui embaixo do retângulo, ó. O retângulo é um quadrilátero, né? É um polígono que apresenta 4 lados, né? Ele tem 2 lados paralelos, né? Maiores e 2 lados paralelos menores, né? Tá falando que a largura, né? Tá falando mede 0,2, ó. 0,2 metros e aqui 0,2 metros, né? Ele falou que o perímetro, né? O perímetro desse retângulo vai ser igual a 7,5 metros, tá? Ele pediu para que você calculasse qual o comprimento do retângulo. Então, ele quer saber qual a medida. Essa medida aqui, ó. Essa medida e essa medida, né? Então, ele tem a medida de 2 lados, mas ele não tem a medida dos outros 2 lados. Então, essas outras medidas que ele precisa achar, né? Então, como aqui, ó, é do mesmo tamanho, a medida daqui também vai ser a medida daqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados, né? Nós já temos a medida de 2 lados, falta a medida de outros 2 lados. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai somar esses 2 lados, né? Esses 2 lados vai ser igual ao quê? A 0,4, né? Então, esse lado mais esse lado, tirando a medida total, ou seja, o perímetro, né, que é a soma de todos os lados, a gente vai encontrar quanto que é o que sobra, que vai representar a medida desse lado e desse lado. Então, eu vou pegar, ó, 7,5 e tirar 0,4. Que, ó, 5 menos 4 vai dar 1, 7 menos 0 vai dar 7, né? Então, essa medida que sobrou é o valor desse comprimento e desse comprimento, desse lado e desse lado, né? Então, essa medida aqui, ó, equivale a essas duas partes, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar o 7,1, né? O 7,1 e dividir em duas partes para descobrir quanto que vale cada um desses lados, ou seja, quanto que vale o comprimento, né? Então, vamos dividir por duas partes, né? Como é uma divisão de número decimal, o que a gente faz? Iguala as casas decimais. Igualou as casas decimais, tira a vírgula. Então, vai ficar 71 dividido por 20. Quem eu multiplico por 20, que dá mais próximo de 71, é o quê? O número 3, que vai dar 60, né? Aí vai sobrar 11, né? O que eu vou ter que fazer? Igualar com 0, né? Aí no quociente eu coloco o quê? A vírgula. Quando eu multiplico o 5 pelo 20, vai dar 100, que é o mais próximo de 110. Então, vai sobrar 10 aqui. O que eu vou fazer agora? Acrescentar quem? O 0, né? Que aí eu vou colocar quem aqui novamente? O 5, que vai dar 100, que é o mais próximo, né? O próximo não, que é exatamente igual a 100. Então, quer dizer que esse lado aqui onde a tia colocou o x e esse lado que a tia colocou o x, cada um deles vale o quê? 3,55 metros, né? Então, o comprimento é igual a 3,55 metros. Então, a resposta vai ficar, ó, o comprimento é
3,55 metros. Entenderam o que nós fizemos? Primeiro o que? Como ele determinou para você a medida de dois lados e ele determinou o perímetro, então com essas informações a gente consegue achar o comprimento. Nós somamos os dois lados menores, aí nós vemos que a soma dos dois dá 0,4. Como o perímetro é a soma de todos os lados, então a gente pegou as medidas que a gente tinha dos dois lados e o que sobrou ia representar a medida dos dois lados maiores, né? Então, como isso aqui, ó, daria as duas medidas iguais, nós dividimos por 2 para encontrar quanto que vale cada um desses lados, ou seja, o comprimento, ok? Então, essa questão também, os cálculos você pode fazer no verso da apostila e só registrar a resposta aqui, tá? Então, vocês coloquem os cálculos no verso e registrem a resposta, né? Então, a resposta ficou, o comprimento é 3,55 metros. Terminamos a página de número 20, né? Nós vamos agora responder a página de número 21, né? A última página proposta para essa aula de hoje, tá? Então, está assim, ó, observe, aqui tá observa, vocês trocam para mim que é observe, tá? Troca pela vogal observe o desenho do terreno onde se construiu uma casa de base quadrada, né? Então, aqui, ó, nós temos um terreno, né? E uma casa com o formato de um quadrado, né? Que é um polígono de 4 lados. O comprimento do terreno, do lado do terreno, né? Calcule o comprimento do lado do terreno. O que nós temos que fazer? Observar aqui, ó. Você vai perceber que a casa, né? O lado da casa mede 8,5 metros, né? Então, essa medida do lado da casa. Então, aqui vai ser 8,5, 8,5, 8,5 e 8,5. E o terreno é essa medida aqui, ó. Você tá vendo que, ó, o que falta do lado da parte da casa tem essa medida aqui, ó, que ele determinou que é 3 metros, e tem mais essa medida que é 3 metros também. Então, para a gente calcular o comprimento do lado do terreno, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar a medida da casa, do lado da casa, mais essas diferenças aqui, ó. Então, vamos calcular qual é o comprimento do lado. Então, vamos pegar essas 3 medidas e somar, tá? Então, vou fazer bem aqui, ó, no verso da folha da apostila de vocês. Então, aqui, ó, vou colocar a questão 7, né? Questão 7, letra A. Nós vamos pegar as 3 medidas. Nós temos o quê? 3 mais 8,5 mais 3, né? Então, vou colocar 8,5, que é o maior, mais 3 inteiros, mais 3 inteiros, né? Coloco o quê? A vírgula e preencho as casas decimais para igualar, para facilitar a resolução, né? Somo essas 3 medidas, né? 5 mais 0 vai dar 5, né? Vírgula embaixo de vírgula. 8 mais 3 mais o 3 vai dar 14, né? Então, isso quer dizer que o comprimento do lado do terreno mede, né? A resposta é o quê, ó? Mede 14,5 metros, né? Agora vamos para a próxima parte, né? Que é a letra B. Na letra B está pedindo o perímetro do terreno. Nós achamos essa medida, né? A medida desse terreno. Aqui, ó, vai ser 14,5. Aqui vai ser 14,5. Aqui vai ser 14,5. Aqui também vai ser 14,5, né? Como nós achamos as 4 medidas, agora nós podemos achar o perímetro. O perímetro significa o quê? Somar todos os lados dessa figura. Então, a gente vai somar o quê? 14, ó, letra B, né? Ó, vamos lá para a letra B? A gente vai somar 14,5 mais 14,5 mais 14,5 mais 14,5. Como é um polígono regular, eu também poderia utilizar o quê? A multiplicação. Ou eu poderia colocar o 14,5 vezes o quê? 4, né? Que é a quantidade de lados que esse terreno tem. Mas eu vou usar aqui, no caso, a adição mesmo. Ou você usa uma ou outra, tá? Vamos lá, somando, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 20. 0 fica e o 2
sobe, né? Vírgula embaixo de vírgula. Vou somar 2 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, né? 2 mais 4 vai dar 6. 6 mais 4 dá 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4 dá 18. 8 fica e 1 sobe. Vou somar aqui, ó. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que vai dar o quê? 5. Então, o perímetro do terreno mede o quê? 58 metros, tá? Vamos prosseguir? Vamos fazer agora a letra C. O perímetro da base da casa. Então, a casa, né, é esse espaço aqui. Nós sabemos que os lados da casa medem o quê? 8,5. Então, nós vamos pegar e somar o quê? 8,5 mais 8,5 mais 8,5 mais 8,5. Então, letra C vai ser 8,5 mais 8,5 mais 8,5 mais 8,5. Como também é um quadrado, né, um polígono regular, eu poderia utilizar também a multiplicação, né? Vou somar aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 20. 0 fica e o 2 sobe, né? 2 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 vai dar o quê? 34. Então, o perímetro da base da casa é, ó, 34 metros, ok? Então, na letra A, nós achamos 14,5 metros. Na letra B, 58 metros. Na letra C, 34 metros, tá? Lembra que os cálculos nós fizemos aonde? No verso da folha, ok? E para concluir, nós vamos fazer a questão de número 8 também, tá? A questão de número 9 nós vamos fazer depois, ok? Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanece sempre a mesma distância uma da outra, são chamadas de concorrentes, paralelas, oblíquas ou perpendiculares. A gente tem duas retas, ó. Tem uma reta, aí eu tenho outra reta, ó. Quando elas estão dessa forma, ó, elas estão sempre a mesma distância uma da outra, elas nunca vão se encontrar. Elas são chamadas de quê? Retas o quê? Paralelas, ok? São chamadas de retas paralelas, ok? Para concluir, tá? A gente concluir essa página de número 21, eu vou deixar para que vocês realizem, né? Assim que encerrar essa videoaula, a questão de número 9, tá? A questão de número 9 é relacionada àquilo que nós trabalhamos sobre os sólidos geométricos, né? Os poliedros e os corpos redondos. Nessa questão, o que vocês vão fazer, tá? Se não tem espaço aqui, ó, se não for suficiente o espaço da folha, vocês podem responder no verso também, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer que dessas figuras que nós temos aqui, quais são poliedros e quais não são poliedros, ou seja, se não é poliedro, vai ser corpo redondo. Então, você vai dizer quais são os poliedros e quais não são, né? Quais são poliedros e quais são os corpos redondos. O que você vai ter que fazer? Você vai dar o nome dessas figuras, né? E anotar o número. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, poliedros. Poliedros. Vou olhar figura por figura. Vou começar pela primeira aqui, ó. Essa primeira é o número 1, né? Ela é um poliedro ou não é um poliedro? É um poliedro. Então, vou colocar o número dela e vou colocar um nome, né? Esse poliedro é chamado de quê? De pirâmide, né? Qual tipo de pirâmide que eu tenho aqui? Lembra que as pirâmides, elas são nomeadas de acordo com a sua base, né? Você vai perceber que é uma base que tem 4 lados. Então, é uma base, pirâmide de base quadricular, ok? Aí dessa forma que eu vou fazer,
Aí você olha a próxima figura, tá? Aí você coloca o número e o nome dela. Se ela for poliedro, você coloca dentro do grupo de poliedro. Se não for poliedro, aí você vai colocar não poliedro, tá? Primeiro coloca todos os poliedros, depois você coloca todos os não poliedros, ou seja, aqueles que são corpos redondos. Por exemplo, dentro dos corpos redondos, ou seja, que não são poliedros, vai entrar qual figura? Vai entrar a figura de número 4. Aí eu coloco, ó, corpos redondos, coloco o número 4 e escrevo o nome dessa figura. 4 ele representa um quê? Um cone. Então, você tem que colocar o nome de todos, tá? Se são pirâmides, se são prismas, se são paralelepípedo, o nome de cada um, tá? Lembra que cada uma das figuras tem um nome específico. Então, vocês vão concluir essa atividade e na próxima aula eu vou fazer a correção da questão de número 9 com vocês. Então, beijo, meus amores, até a próxima aula.